Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Pessoal, no oferecimento do Grupo Cicosa e também da do Norte Renault, estamos começando o programa Neto Alto, trazendo sempre os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje. Vamos debater um assunto muito importante. Você que gosta de investir, né, que gosta de ver seu dinheiro prosperar, nós vamos debater hoje o setor imobiliário. Como é que anda Alagoas? Qual a melhor região que você possa realmente acreditar no seu investimento? Tudo isso iremos debater, porque eu estou tendo o prazer de receber o consultor imobiliário, meu querido amigo, de uma competência imensurável, Alisson Costa, que vai fazer toda essa tratativa daqui a pouco para você, tá bom? Está no ar o programa Neto Alto, eu volto já. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje, como eu falei no preâmbulo do programa, recebendo um convidado para lá de especial, você que gosta de investir e muitas vezes não tem a segurança, né, do desconhecimento também. O desconhecimento às vezes é um fator, né, que gera medo. Isso tudo a gente vai debater, porque eu estou tendo o prazer de já aqui comigo, nosso querido Alisson Costa, em nome de todos nós, Alisson, que fazemos aqui o programa Neto Alto. Eu quero agradecer a sua presença no seu corre-corre, deixou tudo lá para vir conversar com o povo de Alagoas. E já quero começar o nosso bate-papo perguntando quem é Alisson Costa. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Neto. Satisfação imensa estar aqui com você, falando para a sua audiência. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou no mercado desde 2012, né? Eu sou alagoano, da Gema, literalmente, esposo da Ana, pai do Emanuel e do João, um corretor apaixonado pelo que faz e pelo nosso estado e um entusiasta pelo crescimento da nossa cidade e pelo crescimento do mercado imobiliário como um todo, né? De que forma o ramo imobiliário invadiu esse coração ao ponto de torná-lo uma referência, né, no mercado imobiliário? Eu recebi um convite, né, há 14 anos atrás para entrar nesse mercado e eu acredito que sempre quando a gente entra existem muitas dúvidas, né? Verdade. De como deveria se conduzir, se comportar e lograr êxito dentro disso, né? Mas desde lá atrás eu compreendi que o sucesso desse negócio ele estava pautado no conhecimento que eu iria adquirir, porque quem vende imóvel não é o corretor de imóveis. Quem vende imóvel é o vendedor, é o proprietário, é a construtora. Quem compra imóvel é o próprio comprador. O nosso principal ativo como corretor de imóveis é a informação, o conhecimento que nós agregamos à mesa de negociação. Então, desde lá atrás, eu compreendi que a busca pelo conhecimento, por entender a dinâmica do mercado, da economia, de tudo aquilo que está relacionado às operações imobiliárias, é o que iria me fazer se destacar dentro das operações imobiliárias. Quando o cliente tivesse a oportunidade de escolher entre um e outro profissional, eu saberia que eu estaria capacitado para conduzir ele do momento A ao momento Z dentro da operação imobiliária, fazendo com que realmente ela fosse a mais tranquila e segura possível. Dentro do conceito de investidor, né, que é uma carteira que você domina muito, gente, para vocês terem uma ideia, o Alisson, o nosso convidado aqui, é um estudioso, né? Ele é procurado por várias construtoras, né, para que possa ouvi-lo e diante das modificações que ele acha pertinente, elas
com certeza segue a opinião, né, do nosso convidado. Eu queria aproveitar essa sua experiência e falar da pessoa do investidor, né? O que é ser um investidor? Às vezes a pessoa tem um dinheiro no banco e tem medo de pegá-lo e colocar em algo que com o tempo ou vai à falência, né, o macroambiente não ajudou. Assim, o que é ser um investidor? Pergunta excelente, Neto. Se existe ainda muito um grande paradigma sobre o que é o investidor, e às vezes as pessoas atrelam o investidor exclusivamente ao mercado imobiliário, ao mercado financeiro, né? Mas o investidor, na raiz do seu conceito, é aquela pessoa que tem a capacidade de escolher dentro de um portfólio de investimentos aquele investimento que vai trazer o melhor resultado. Alguns momentos são mercado financeiro, em outros são mercado imobiliário. E ambos a gente precisa entender o que, além do resultado que pode ser trazido através disso, o que vai gerar também a maior segurança e a maior liquidez. Dentro do mercado imobiliário, né, de hoje que a gente ouve a célebre frase, né, quem compra a terra não erra. Isso é um conceito antigo, desde os nossos antepassados, mas não é qualquer terra que vale a pena se comprar. O mercado imobiliário ele tem uma projeção de crescimento com o tempo e é importante a gente entender em que momento entrar. O timing faz toda a diferença. E como cliente investidor que a gente atende no dia a dia, eu sempre trago a seguinte reflexão. É importante a gente entender que o imóvel ele serve a várias frentes, mas a principal dela é a construção de patrimônio. E a construção de patrimônio é a segurança no tempo. Imagine que na nossa fase produtiva a gente trabalha para construir capital. Então, primeiro a gente aprende a ganhar dinheiro, fazer dinheiro, depois a gente aprende a se pagar, depois a gente aprende a poupar e depois aprende a investir. Ou seja, fazer com que esse dinheiro ele se multiplique e que ele consiga ter uma escala maior num espaço de tempo menor. Eu chamo isso de remir o tempo, literalmente. Ou seja, na minha fase produtiva de trabalho, eu aproveito para realizar investimentos que vão complementar inicialmente a minha renda e em algum momento pode se transformar na minha renda principal. Ter uma estratégia de investimentos em imóveis é fundamental, porque o imóvel, além de ser um ativo seguro, ele valoriza no tempo. Então, essa valorização no tempo, ela também pode ser agregada à rentabilidade. São duas coisas distintas. A valorização é eu comprei o ativo por X, no tempo ele valoriza. E a rentabilidade é o aluguel que aquilo me traz, certo? Então, eu tenho a possibilidade de ter um imóvel confortável para mim morar, mas em paralelo eu tenho outros imóveis que eu posso manter eles alugados, onde ele me gera uma rentabilidade mensal, que eu posso muitas vezes aproveitar desse dinheiro para pagar a própria prestação daquele investimento imobiliário que eu fiz. E por que não? O brasileiro trabalha 35 anos para se aposentar, por que não ao longo de 35 anos de fase produtiva eu possa construir 5, 10 imóveis? Esses imóveis eles valorizam no tempo e também me geram uma rentabilidade, entende? Você, quando chegou aqui, eu digo, não, isso eu vou tocar até no assunto dentro do programa. Você até me ensinou uma coisa que eu achei interessante, Neto. Às vezes você comprar um produto financiado pela construtora e aí alugá-lo, e com o aluguel e pagando a prestação, isso não é investimento. Eu queria que você explicasse melhor, porque tem gente que compra um imóvel fiado, aí aluga e com o aluguel vai pagando. Onde é que está o erro nessa relação? Perfeito. Existem duas modalidades de financiamento hoje que são muito comuns no mercado, né? É o financiamento direto com o banco e o financiamento direto com a construtora. O que é que define, o que é que separa esses dois produtos? Se a gente considera que o cliente está comprando um produto na planta, ou seja, naquela fase que ainda vai ser construído, o cliente, quando ele compra e assina um contrato diretamente com a construtora, ele só paga um indexador chamado INCC, que é exatamente uma atualização daquele valor, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Então, todo empreendimento que eu compro na planta em fase de construção, eu só pago essa taxa, até que ele seja entregue. A partir do momento da entrega, a forma de atualização desse valor ela passa a ser diferente, se eu permaneço pagando diretamente com a construtora. Então tem construtoras que fazem um plano 100, mas ela não vai demorar 100 meses para construir o prédio. Ela constrói o prédio em 48 meses. Os outros 52 meses, se você permanece pagando com a construtora, você paga com outra forma de correção desses valores. Ou seja, a construtora passa a ser um banco que está financiando aquele parcelamento para você. Só que aí você deixa de pagar a atualização, que é o INCC, que é um valor em médio 6%, 7% ao ano de atualização, né? Para pagar 1% mais IGPM. Então, ou seja, o que é que isso traduzindo para valores vai representar? Imagina que se você paga 1% mais o IGPM, no ano você vai pagar 12%, que é 1% ao mês, mais o IGPM, que representa alguma coisa em torno de 3, 4, 5, 6% ao ano. Então, estou falando que você vai pagar em média 18% de juros ao ano
quando você poderia ir para um financiamento bancário após a entrega, levar esse saldo e financiar a 11%, 12%. E agora com as projeções, né, para os próximos anos de baixa na Selic, se a taxa Selic é a taxa base de juros, ela reduz, a taxa de financiamento também ela reduz. E com isso você tem um juros mais competitivo para você poder financiar com maior tranquilidade, né? Coisa boa, muito bacana essa sua explicação. Já que estamos tratando exatamente de investimento, antes de irmos para o Estado, eu queria saber a capital alagoana, né, onde a Ponta Verde era febre. Né? Quero comprar, só quero se for na Ponta Verde, é o melhor lugar de Maceió, mas parece que a coisa mudou. Né? E aí eu quero, né, com a sua vasta experiência, passa para a gente um raio-x, onde é hoje, né, que as pessoas que nesse momento nos assistem podem acreditar que já passa a ser uma Ponta Verde do amanhã. Porque o bom do investidor é isso, é ter a certeza, por meio de estudos e de profissionais igual a você, a certeza, né, do acreditar, e que o amanhã, com certeza, o dinheiro dele, né, se multiplicou. Perfeito. Maceió, onde é que está, né, os gargalos que o nosso querido consultor, né, Alisson Costa, já pode passar para a gente esse bizu? Existe uma frase que diz que quando você percebe a demanda, você já chegou tarde. Então, analisar o mercado e analisar o comportamento de mercado faz com que você consiga fazer uma leitura de entender qual é o momento adequado para você entrar em determinada região, porque você já percebe que alguns indicadores mostram que o crescimento vai para lá. Então, se você chega cedo, você consegue comprar mais barato. E o lucro é na compra. Quem compra bem, naturalmente vai vender bem. Seja um terreno, seja um apartamento, uma casa, seja o que for, você já garante um posicionamento naquela região que ela vai crescer naturalmente com o tempo. Eu tenho falado muito com alguns clientes nos últimos meses sobre um conceito que está muito claro. O mercado imobiliário hoje está fazendo uma seleção natural, principalmente nos bairros mais valorizados da cidade, né? Ponta Verde, Jatiuca, etc. Então, o conceito é o seguinte: rico é rico, pobre é pobre, classe média é classe média. Então, a seleção natural está acontecendo, e o que é que o mercado está trazendo? Nos novos empreendimentos que estão sendo lançados, se eu sou um cara rico e eu quero comprar a quantidade de metros quadrados que para mim é confortável, 200 metros, 300 metros quadrados, eu vou pagar o valor do metro quadrado que a construtora cobrar, por isso eu pago porque eu tenho grana para isso, certo? Já o cliente que ele quer continuar morando na Ponta Verde, mas ele já tem uma renda mais limitada, ele tem que diminuir o tamanho da planta dele. Ele vai para um apartamento com uma planta menor, no entanto, com uma infraestrutura de lazer melhor, muitas vezes com um condomínio mais barato, às vezes com uma vaga de garagem adicional, com tecnologia, com revestimentos mais nobres. Então ele diminui um pouco os espaços internos do apartamento, em contrapartida ele ganha na área externa, na infraestrutura, na tecnologia que o apartamento vai vir. Existe o terceiro público, que é exatamente o público que tem a necessidade de mais espaço, mas que ele precisa ir para os vetores de crescimento, se ele quiser realmente conservar essa questão da planta maior. Então, basicamente, o mercado tem se segmentado dessa forma. Então, o cliente que está realmente com capital disponível, ele investe na planta grande, nos melhores trechos da Ponta Verde. O classe média, ele está indo para mais distante da praia, numa planta menor, mas num prédio com mais infraestrutura. Ele abre mão de uma coisa e ganha outra. E o cliente que é emergente, que ele realmente está querendo crescer aqui, mas que a grana dele é muito limitada, ele acaba indo para os vetores de crescimento, que ele compra mais metros quadrados pelo valor mais competitivo. Perfeito. Já que você falou, né, quem chega na frente se dá melhor, seria mais ou menos esse entendimento. Uma região tem crescido bastante, e agora com o aeroporto chegando, que é a região lá de Maragogi, né, essa região norte, e agora com a duplicação até Barra de Santo Antônio, e aí eu pergunto, isso aí até é para a gente que pensa em investimento. Sim. Vale a pena começar a enxergar aquela região, principalmente onde vai passar, né, o asfalto, né, como assim, uma aposta futura para um ganho real? A gente é muito sortudo em morar nesse estado, né? Porque 360 graus dentro desse estado, você tem recursos naturais que Deus literalmente escolheu para colocar aqui. Perfeito. Então, entre rios e lagoas, falésias, dunas, 220 quilômetros de costa litorânea, né? Hoje a gente tem aqui a segunda maior formação de corais do mundo, está aqui na Costa dos Corais, que vai do norte de Alagoas ao sul de Pernambuco. Então, aqueles lugares são incríveis, e quando você vai observar quem é o público que está comprando a região norte de Alagoas, 90% dessas pessoas, elas são pessoas do sul e do sudeste e do centro-oeste. Caramba! Então você tem as vendas acontecendo lá, e hoje eu até discutia positivamente, né, com um colega sobre isso, ele pensando em um projeto de condomínios de chácaras na região e tudo mais, eu falo, olha, o cara que vem do sul e do sudeste e do centro-oeste, ele já tem isso como realidade. Ele já tem lagoas, rios e tudo mais. O cara vem para cá porque ele quer praia.
E uma coisa que a gente tem observado muito nessa região, inclusive a gente sai um pouquinho da rota e começa a vir mais para Maragogi, Japaratinga, etc., porque você tem mais ofertas diárias com valores mais competitivos. Então, são praias semelhantes e que você consegue ainda ter um valor competitivo para o cliente investidor que quer vir, quer comprar, quer surfar a valorização e também a rentabilidade que acaba sendo construída com o destino, né? Então, o destino ele é construído a partir do momento que você gera demanda. Perfeito. Então, tem uma demanda, eu vou criando os atrativos, como a gente já tem Réveillon acontecendo lá na região, né? Então, sem dúvida, da região norte à região sul, do litoral ao sertão, todas as regiões dentro do estado de Alagoas são de grande potencial de crescimento. Lá com o aeroporto vai facilitar o tráfego dessas pessoas para poder chegarem aqui e, com certeza, a região norte também ela é uma região importante de valorização. Antes de irmos para o café do Grupo Cicosa, que já está ali olhando para a gente, eu queria só aproveitar que nós falamos da região norte e, ao mesmo tempo, antes a gente tinha falado de Maceió, eu queria um pouquinho aqui para Jacarecica, Cruz das Almas, essa bolha, né, propositiva, né, coisa bacana, né, de sair do eixo Pajuçara, Ponta Verde, já ir para aquela, eu falo bolha porque já tomou conta, né? Sim. Ali já tem hospital, shopping, enfim. É uma realidade já. É isso que eu ia perguntar. Já é uma realidade a região de Cruz das Almas, Jacarecica, certamente vai invadir ali Riacho Doce, Pioca, também é assim um bom produto para também investir? Sim, no último plano diretor foi concedido para aquela região a possibilidade de se construir 20 pavimentos. O que aqui na região mais central, Ponta Verde e Atiuca, era limitado a 10 pavimentos, o que mudou para 15 posteriormente, né? Então, o que é que se gerou? Gerou o estímulo dos construtores e incorporadores a desenvolverem novos empreendimentos com 20 pavimentos. Então, o construtor ele pensava, lá não tem nada naquela região, mas se eu tenho a possibilidade de construir 10 andares a mais, eu aumento a minha possibilidade de resultado dentro daquele empreendimento. Então, com isso, as construtoras começaram a enxergar e a fomentar o desenvolvimento daquela região, que começou em Jacarecica, com os empreendimentos na Moro do B, né, que desenvolveu lá o Evolution, inicialmente foi o primeiro projeto assim, de grande porte na região, e depois outras construtoras vieram adquirindo grandes áreas ali. A gente tem uma característica naquela região, principalmente de Cruz das Almas, Aguachuma, que são grandes áreas. Então eu tenho áreas de 10, 20, 30 mil metros quadrados, aonde as construtoras se posicionaram como construtoras com produtos de alto padrão, aonde são condomínios clubes. Então são 2 torres, apartamentos de 150 a 250 metros quadrados, com uma baita área de lazer, beira-mar. Então você já tem um público muito bem definido para aquela região. Paralelo a isso, no redor do shopping, a gente tem grandes construtoras também desenvolvendo projetos, sejam residenciais, comerciais, e a gente vem também a rede de serviços chegando, que é o próprio Unimed, né, o antigo hospital sanatório, com outro nome agora está se posicionando na região, o Atacadão. Então, o que é que eu percebo? Que Maceió está se consolidando basicamente em 3 polos. A gente tem esse polo norte dentro de Maceió, que vai de Cruz das Almas a Aguachuma, inicialmente, onde você vai ter todo um ecossistema para fazer com que essa pessoa não precise sair dali. Então, boas escolas, shoppings, supermercados, toda a infraestrutura médica, de serviços e excelentes empreendimentos ali. Ele não vai ter a praia que ele tem aqui na Ponta Verde ou na Jatiuca, tá? No entanto, ele tem todos esses diferenciais que é para coisa do dia a dia, né? Então, isso se consolida. Assim também como a região de Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara se consolida com um posicionamento também único, né? Independente, né? Com toda a infraestrutura de serviço, e a terceira que eu lhe conto daqui a pouco. Então, vamos brindar a sua vinda aqui no nosso espaço. Gente, um programa muito bacana, fazendo tratativas para você que gosta de investir no seu dinheiro, suado dinheiro. Daqui a pouquinho, Praia da Avenida, a Braskem tá fora. Será que ali pode ser um tiro certeiro para você, investidor? Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai para o café do Grupo Cicosa. Eu volto já. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990. Com preço abaixo da nota fiscal de fábrica. Taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa. Taxas a partir de 0, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para
para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos PECs, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tratando de um assunto muito bom, rentabilidade no setor de imóveis, com o nosso consultor de renome, nosso querido Alisson Costa. No café que nós tomamos quase agora, né, o café do Grupo Psicosa, você falou uma coisa muito importante, né? Nós debatemos a região norte e, concomitante a isso, a região sul começa também a despontar, né, principalmente para o pessoal de fora também, do estado de Alagoas. Eu queria que você retratasse um pouco para o nosso telespectador o que representa isso também. Perfeito, Neto. Eu vou olhar para a câmera aqui e vou dar um 360 graus do que está acontecendo hoje em Alagoas, tá? A gente, quando fala de Maceió, a gente tem vetores de crescimento bem claros, né? A exemplo da região de Cruz das Almas, Aguaxuma, como a gente falou, e também os bairros circunvizinhos ali. Barro Duro, São Jorge, Feitosa, são bairros de expansão, onde existem terrenos baratos, né, competitivos, e onde os incorporadores têm enxergado como potencial para atender uma demanda reprimida, que é o público que ficou aqui nessa faixa e que hoje não está tendo muitas ofertas para ele. Então essa região norte está bem consolidada, definida e com grandes empreendimentos acontecendo na região. A gente fala hoje das regiões aqui de Ponta Verde e Atiú, que já são consolidadas, né? Eu acho que a gente precisa nem falar mais sobre isso. Nem espaço, se brincar, tem mais para construir nada, né? Espaço, né? A gente está realmente com escassez de terreno grande, mas tem um novo polo crescendo nos próximos anos, que a gente já ouve informações que as regiões de Jaraguá, Centro e Trapiche são as próximas regiões que irão ser estimuladas pelo poder público para o crescimento, né? É uma região que passou muito tempo esquecida pelo poder público, né? Mas que agora ela vem forte. A gente já vê várias áreas sendo demarcadas, terrenos sendo adquiridos, casas demolidas e sendo feito o posicionamento que eu falei, que quem chega cedo, né? É que consegue realmente ter a vantagem competitiva e já fica já um posicionamento. Então, a gente vai ver Jaraguá, a gente vai ver Centro, que vai abarcar agora toda a sede administrativa da prefeitura, naquele prédio que está sendo edificado, onde todas as secretarias elas vão ser unificadas. Existe um grande projeto de revitalização do centro como um todo, e a gente começa a ter a possibilidade de empreendimentos de nível mais popular na região de Trapiche, por exemplo, ou Centro, e eu começo a estimular a descida desse público, que é a mão de obra principal. Maceió, a gente tem os shoppings e a gente tem o centro, que é que fomenta as maiores praças de emprego, né? Além naturalmente do turismo, né? Então a gente traz esse público que hoje está lá do outro lado da cidade, próximo do aeroporto, que faz todo esse trânsito para poder chegar aqui, então chega cansado, não tem qualidade muitas vezes no trabalho e tudo mais. Eu passo a ter o desenvolvimento de novos projetos na região mais central para poder trazer essa qualidade de vida para esse colaborador também, para ele morar mais próximo do trabalho, etc, né? Então dentro de Maceió esse é o contexto. Quando a gente fala das regiões macro, né, a gente começa a falar também de Marechal Deodoro até Penedo, que é o vetor de crescimento sul, que literalmente é a bola da vez. Quem não está observando isso agora, passe a observar, essa dica é fundamental. A gente tem em Marechal Deodoro, que foi o primeiro vetor a ser desenvolvido na região sul, mais de 5 mil lotes que foram lançados e que foram consolidados aí com mais de 90% de vendas e execução. A gente tem mais 5 mil lotes. Então a gente tem uma característica na região sul, em Marechal Deodoro, que a gente está rodeado de lagoas, praias, as paisagens são belíssimas, né? Então é uma região que vem com a infraestrutura chegando junto também. Então os próximos 5 anos tem muita coisa que vai acontecer nessa região de Marechal Deodoro. Quando a gente faz um percurso mais sentido extremo sul, a gente começa a falar de uma região que é literalmente o epicentro do crescimento imobiliário na região sul de Alagoas. E por que ela é o epicentro? Ela fica exatamente no centro, entre Marechal Deodoro e Penedo, que é a região de Cururipe. Cururipe hoje abarca uma área comercial muito semelhante a Arapiraca. Então toda a rede bancária, toda a rede de serviço de conveniência, a rede hospitalar, ela tem próximo das áreas que estão sendo desenvolvidas. Então, quando a gente olha para a região sul, tem um movimento muito importante, que é o que demonstra o crescimento imobiliário em qualquer região de praia,
que ela começa geralmente pelas redes de hotelaria e resorts, que é uma coisa que a gente vem observado. Na região de Cururipe a gente tem um novo Vila Galé, que hoje já está lá na sua região, né? Na região de Marco Santo Antônio, a gente já tem um Vila Galé lá pronto, consolidado, né? E agora a gente vai ter um em Cururipe. Então, vem esse resort com mais de 400 unidades, é mais de 1 km de extensão a área que eles adquiriram, beira-mar. E dentro daquele contexto, a gente tem grupos como a MAN, Kempisky, o grupo Kempisky é um grupo alemão que tem hotel hoje no Brasil só em Rio Grande do Sul. Eles adquiriram uma área em Dunas de Marapé, em Jequié da Praia, por trás do Dunas de Marapé, daquele empreendimento que tem lá, o Atlântico. Eles compraram 84 hectares, vai desenvolver um empreendimento de 6 estrelas. Então, me pergunto, Neto, para o cliente às vezes que tem dúvida, imagina um grupo alemão que tem uma vasta experiência dentro da área de resorts e hotéis, tem hoje um hotel único no Brasil, que é Rio Grande do Sul, eles poderiam escolher qualquer praia no Brasil. Aí o cara vem para Alagoas, para Jequié da Praia, escolhe 84 hectares para construir o seu hotel 6 estrelas de praia. Aqui. 6 estrelas. 6 estrelas. Então, será que é por acaso, né? É. Então, muitas vezes, até os próprios alagoanos não conseguem ainda enxergar o potencial incrível que Alagoas tem. Então, a gente tem uma joia da coroa, literalmente, no Brasil, banhada por recursos naturais incríveis, como eu falei anteriormente, né? São rios, lagoas, falésias, dunas, né? Além de 220 quilômetros de costa litorânea com praias belíssimas. As cores do mar aqui, elas são incomparáveis. Diferenciadas. Não é à toa, quando a gente pega um navio que ele vai atracar aqui em Alagoas, o locutor, né, sempre tem aquele animador, faz, pessoal, estamos atracando no Caribe brasileiro. Então Alagoas já é batizada como Caribe brasileiro pelas cores, né, a cor da água, né, o verde que possui, né, de quem olha do mar para dentro da cidade, é algo muito diferente. E já que você falou em joia rara, o Alisson, pessoal, ele é um empresário, né, que tem a AC Imóveis Exclusivos e que, diante da experiência, ele foi procurado por uma grande empresa para cuidar de um empreendimento, já que eu vou aproveitar agora, né, aqui também na região sul, que é um empreendimento diferenciado. Eu queria que você passasse para a gente, né, o que vem de coisa boa aí para as pessoas que querem realmente investir, já que você falou que a região sul também é a bola da vez. Perfeito. Um dos principais braços do nosso negócio é a inteligência imobiliária. Então, a gente trabalha exatamente no desenvolvimento de novos projetos junto às construtoras, pelo know-how, pela expertise de todos esses anos e as bases de estudos. A construtora vem muitas vezes com a área e a gente desenvolve o projeto que melhor se adequa, né? Que atende a melhor vocação para aquela área. E dentro dessa região de Cururipe, né, com todo esse potencial incrível que tem lá, né, é uma área que tem uma qualidade, assim, eu diria um pouco diferente da região norte, que é a possibilidade de se fazer um crescimento ordenado. Coisas que às vezes a gente sente que deixou um pouco a desejar a forma que foi crescido a região norte de Maceió na Rota Ecológica dos Milagres. Tem recursos belíssimos, mas precisa-se ter uma regra melhor, sabe? Dentro do plano diretor de código de edificações, para que você tenha um crescimento mais ordenado. E dentro dessa região de Cururipe, onde nós estamos desenvolvendo esse novo projeto, que em breve a gente vai poder trazer mais novidades para vocês, a gente consegue acoplar basicamente um projeto que ele tem um conceito Airbnb, onde eu falo, o conceito Airbnb, eu falo da estrutura que seria o hardware e o software, a estrutura física do empreendimento, foi todo pensado, concebido para atender da criança ao idoso, para o pai de filhos, mas também o pai de pets. A gente tem uma baita área de lazer dentro do projeto e é um projeto que ele contempla apartamentos que vai de 1 a 3 quartos, exatamente para atender públicos distintos. E a gente começa a observar dentro do comportamento humano que esses projetos de praia não só vai atender o cliente de segunda e terceira moradia, mas também a pessoa de primeira moradia. Eu acredito muito nesse movimento, onde a gente vai ter muitas pessoas que irão morar. Assim como aqui dentro de Maceió a gente já tem a realidade com o Ipioca Beach, por exemplo, Barra Nova e o Ipioca Beach Residência, que é um empreendimento de uso misto, mas que a gente tem um projeto que foi entregue lá, a princípio com um cunho de investimento, mas que muitas pessoas já estão morando lá dentro do próprio empreendimento, entende? Então, muitas pessoas estão vindo do mundo todo para Alagoas para desfrutar daquilo que a gente já tem aqui, que já é uma realidade. E que muitas vezes, como você acabou de falar, né, tem que vir gente de fora para descobrir essas áreas maravilhosas e que o empresário daqui não enxerga. Exato. Não é verdade? Exato. Você falou uma coisa muito interessante e eu gostaria até de
fazer essa tratativa também. A questão do aluguel por temporada. Né? A partir do momento que são colocados no mercado esses empreendimentos, os investidores compram e muitas vezes compram para alugar. Né? E 2026, como é que está o mercado? Né? Como é que você enxerga o mercado de aluguel exatamente nessa área do turismo? Você sabe que o nosso PIB, 72% do nosso PIB está representado pelo braço de serviços, né? Então tudo isso está atrelado à parte de hotelaria, gastronomia, passeios, etc. Então existe muito capital externo que vem para Alagoas, né, para conhecer as belezas naturais que nós temos aqui, que é literalmente o nosso principal carro-chefe. A gente não é muito forte ainda no braço industrial, mas acredito que isso vai crescer muito ainda nos próximos anos, porque a gente tem essa possibilidade. Alagoas está no centro aqui, entre Sergipe, entre Pernambuco, então você consegue fazer um grande centro logístico, mas 72% hoje da nossa economia está pautado no serviço. Então, ano passado, mais de 2 milhões de pessoas vieram a Alagoas através de voos. Então, esse dado ele é através de voos, fora as pessoas que estão vindo através de carro, de ônibus, de estados vizinhos e desfrutam aqui da nossa capital. Então, eu acredito que esse número é superior a isso, a mais de 2 milhões de pessoas. A gente tem aproximadamente 1.300.000 habitantes em Maceió, então a gente supera a quantidade de habitantes recebendo visitantes que vêm para cá. E a nossa rede de hotelaria, ela é excelente aqui em Maceió. A gente tem um nível realmente muito qualificado, se comparado a outras regiões do Brasil, mas ela não consegue suprir a demanda de pessoas que vêm para cá. Os leitos, eles são limitados. Então, para suprir essa demanda, a gente tem a segunda opção, que é o Airbnb. Então, as plataformas digitais, elas trouxeram literalmente uma evolução e uma possibilidade para que essa concorrência ela fosse mais equilibrada. Então, hoje, o poder de escolha está na sua mão. Então, ou você opta por ficar na rede de hotelaria, ou você opta por ficar na rede de Airbnb através do aplicativo. Então, hoje a gente acessa o Uber, hoje a gente acessa um iFood, hoje a gente acessa um Airbnb, está falando na nossa mão. E a gente consegue acessar isso. Então, a gente tem observado um excelente resultado em termos das hospedagens, dadas as devidas proporções e a observação sempre do seguinte: eu e você, quando vamos viajar para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente observa é a localização. Verdade. Nem sempre, por exemplo, vai ser... Depende muito da finalidade também da viagem, né? Por exemplo, se eu vier para cá para turismo, com certeza as pessoas vão procurar sempre Ponta Verde e Jatiuca. Via de regra é isso. Agora, se eu vim aqui para negócios, talvez eu vou pensar se eu vou para um evento no centro de convenções. Talvez uma localização mais próxima disso. Entendeu? Então, é muito da finalidade. Como boa parte da finalidade ainda é voltada para o turismo, então os principais bairros e os melhores endereços, eles acabam sendo sempre mais buscados, e o cliente que investiu em imóvel para rentabilidade pode ter a tranquilidade de 2026 realmente continuar surfando, 26, 27 e pelos próximos anos, porque Maceió ainda não foi nem conhecida. Verdade. Que tem muito para crescer Tem ainda. muita coisa bacana ainda. Falamos da região norte, falamos da região sul, mas tem uma área que desde o governo Renan Filho que realmente abriu as portas para o mundo, né? Porque tem muita gente de fora, de outros países lá, que é o sertão, uma região que a gente jamais imaginava, né, que pudesse ter o desenvolvimento que hoje tem. E aí, com a sua experiência também, o que é que você pode falar para o investidor no tocante às questões inerentes ao turismo e investimento lá na região do sertão? Perfeito. Eu falava aqui no começo que a gente é muito feliz aqui em Alagoas porque não ficamos limitados exclusivamente só às praias, né? Acho que de forma geral a gente tem recursos naturais incríveis em todas as partes de Alagoas, né? E quando a gente fala da região mais voltada para o sertão, a gente embarca um pouco na região histórica de Piranhas, né? Então eu tive recente com a minha família lá em Piranhas e eu particularmente sou apaixonado por arquitetura, por história, por cultura, né? E quando você chega em Piranhas, quando você chega em Penedo, quando você chega em Marechal Deodoro, literalmente você vive a história, né? Então, assim, é uma experiência incrível. Você tem todos os canyons, você tem o Rio São Francisco, você tem os passeios. Então, é uma proposta de turismo diferente. É a proposta de turismo de quem quer ter realmente uma experiência com a história, com a cultura, com a gastronomia, com as belezas naturais, com os bem passeios. diferente para quem mora aqui, É uma coisa muito diferente. E, assim, é bem interessante que nesse passeio que eu fui lá, primeiro que tem a Rota do Lampião, aí tem atrações na Praça Central, né, que acontece geralmente aos finais de semana, assim, que é muito bacana, musicais. Então é incrível assim, a experiência que você pode desfrutar nesse passeio quando você vai para Piranhas. E diante disso, quando você tem um fomento de pessoas indo para lá, as pessoas vão uma vez, vão duas, vão três, isso acontece em qualquer região, aqui em Maceió também.
E a pessoa começa a pensar, poxa, por que não ter um ponto de apoio aqui? Por que não fazer um investimento em alguma coisa aqui? E a gente já começa a ver vários empreendimentos, sejam loteamentos, apartamentos, casas, que estão sendo lançados lá na região e que estão tendo uma excelente performance de vendas. E pessoas da Bahia, né, muita gente da Bahia que vem, de Aracaju, das regiões que estão ali do outro lado, né, do Rio São Francisco, né, que ali acaba fazendo fronteira, a região de Piranhas, para poder desfrutar disso, né? É muito interessante. Perfeito. Eu queria encerrar o nosso programa você falando da AC Imóveis Exclusivos, que é exatamente o seu escritório, que tem feito tratativas muito bacanas, clientes extremamente satisfeitos, e agora a oportunidade de você também se apresentar para os nossos telespectadores. Qual é o telefone, o Instagram e de que forma, né, ela pode sim procurar o seu espaço para fazer grandes negócios. Perfeito. Nós estamos localizados aqui na Deputado Zelage, na Galeria Market Center, na sala 101, e o nosso negócio, nós literalmente criamos um hub de negócios, né? Onde a gente conecta essa parceria entre construtores, incorporadores, imobiliários, corretores, nesse braço de desenvolvimento de projetos. Essa é uma frente do nosso escritório. As outras frentes são exatamente a consultoria ao cliente que deseja fazer bons investimentos dentro do mercado imobiliário e não sabe por onde começar. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é o papo que a gente tem com o cliente, onde a gente abre realmente um panorama 360 graus do mercado para que ele possa ter uma visão estratégica e entender o porquê aquela região é bom. Porque a gente ouve muitas pessoas falar, aqui é um bom lugar para você investir, mas por quê? Quais são os indicadores, os dados que te provam realmente que aquilo é um bom investimento? E também atuamos no segmento de médio e alto padrão, que são os imóveis que estão posicionados nos bairros mais estratégicos aqui da praia, até mesmo porque a gente tem um atendimento muito personalizado. Atendemos poucos clientes, mas de uma forma mais personalizada, conduzindo o cliente de ponta a ponta, né? Eu sempre falo para o cliente que deseja muitas vezes comprar o imóvel, ele tem no imóvel dele muitas vezes um meio para ele alcançar o objetivo dele. Então a venda não é a venda pela venda, a venda é o meio. Então a nossa consultoria é completa. Eu nunca estou preocupado muitas vezes em angariar um imóvel do cliente simplesmente para vender. A conversa é sempre partindo do princípio, mas por que nesse momento você decidiu vender o seu imóvel? O que é que seu imóvel atual não tem te atendido? E a partir dessa premissa eu consigo entender o que é que o próximo imóvel precisa ter e a gente conduz esse cliente de ponta a ponta. Então o nosso braço de negócios está voltado para a consultoria humanizada. É olho no olho, é tomar um café, um cappuccino delicioso que tem lá no escritório. O Brauzinho, o Brau, né, do nosso amigo Igor, que está aqui. Exato. Né, esse da esposa dele, né? Exato. Que faz uma maravilha. Final, né? Eu gostei quando uma vez você chegou para mim e falou, Neto, a AC Imóveis Exclusivos, ela não vende produtos, ela vende relacionamento. E eu achei muito bonito e eu acho que é por isso que você está aqui, né? Porque esse programa, ele escolhe exatamente as pessoas que têm algo a mais, né? Porque a mesma coisa todos fazem. Então o programa Neto Alto tem essa missão de levar para o pessoal de casa, né, profissionais gabaritados, comprometidos e que faz sim, por meio do seu profissionalismo, fazer a realidade acontecer. Então eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, as pessoas que estão por trás das câmaras, nossa diretora, né, o meu querido Reizinho também, que é o nosso diretor-geral, agradecer a sua vinda, dizer que 2026 o programa Neto Alto vai ser um grande aliado lá do seu escritório, das suas ações. Faço questão de trazê-lo mais vezes, porque a partir de agora você passa a ser o consultor imobiliário do programa. Então, de vez em quando, vem aqui conversar com o pessoal, dizer o que está bom, né, de que forma investir. Eu acho que dessa forma, né, pluralizando o programa, trazendo os profissionais. Daqui a pouco vamos conversar também com o médico. Enfim, a gente vai trazendo profissionais para fortalecer você de casa. E é dessa forma que já se vão 8 anos de programa. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço. E, claro, faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, meu irmãozinho. Muito obrigado, Neto. Satisfação imensa estar aqui, né? Você é um grande amigo e principalmente a oportunidade de conversar com a sua audiência e compartilhar um pouco mais desse mercado imobiliário e dessa nossa capital maravilhosa, que é Maceió, que é o estado de Alagoas. Coisa boa. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Grupo Cicosa. Se você quer comprar um carro com qualidade, se você quer dar o seu carro de entrada na melhor avaliação possível, você tem no grupo a Hyundai, trazendo 5 anos de garantia para qualquer produto, como também a GWM, com coisas maravilhosas, tendo o Raval sendo o carro-chefe. Então vai lá, procura essas empresas lá do Grupo Cicosa, com certeza você vai ficar muito feliz, tá bom? Quero enaltecer também a do Norte Renault. Gente, você tem uma ideia? Alisson, você falou em benefícios, a Duster
que é um carro muito bacana, muito interessante. Está com até R$22 mil de bônus agora para o mês de março, e é algo muito bacana e vale a pena você conferir. Dá um pulinho lá na Renault, lá em cima, lá no Farol, e confere lá, procura lá a nossa amiga Daniela, e com certeza faça um grande negócio que vale a pena, tá bom? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e a nossa querida Betânia Cristina. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau, valeu! Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas R$ 119.990. Com preço abaixo da nota fiscal de fábrica. Taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa. Taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem pra do Norte. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos.